Vamos lá. Será que eu namorei um maledito? Dessa vez é um maledito? Será que eu namorei um maledito? No fim sempre surge uma maledite. Então vamos ver aqui. É um relato longo, tá? Olá, Anne e Matheus. Conheci o canal há alguns meses e desde então a playlist de relatos tem sido a minha companhia diária para tudo. É um relato um pouco longo, um pouco? E aconteceu comigo, infelizmente. Os nomes já estão trocados, pode ler tranquila. Espero que você leia, eu ficaria muito feliz. Eu optei por não dar muitos detalhes sobre os nomes das cidades, pois como são cidades de interior e eu e as pessoas envolvidas conhecemos muita gente, talvez minha história pudesse ser identificada. Então vamos lá. Ana, me chamo Fulana e em 2014 eu tinha 18 anos, quando passei na faculdade dos meus sonhos, uma instituição federal de muito renome. Ana, eu não podia conter a minha felicidade. Eu sou de uma família muito simples e seria a primeira pessoa a cursar o ensino superior. Todos estávamos muito felizes. Na verdade, era uma mistura de sentimentos, tipo orgulho, felicidade, sensação de dever cumprido, mas também tristeza. Afinal, eu nasci e fui criada em uma cidade pequena, em uma região X do país, onde vive toda a minha família. E a tal universidade era na região Y do país. Eu teria que me mudar para um lugar muito longe e com uma cultura muito diferente. Ana, apesar da idade, eu era muito inocente sobre as coisas da vida. Afinal, minha cidade natal é pequena, todos se conhecem, a criminalidade quase zero. Até hoje é um lugar excelente de se viver. Meus pais tinham tido uma vida difícil. Minha infância tinha sido difícil pelas dificuldades econômicas, mas éramos muito felizes. Eu sempre fui muito protegida pelos meus pais. Meu pai era um homem muito inteligente, mas que não teve oportunidade de muito estudo, assim como minha mãe. Para que isso não se repetisse, eles prezavam meus estudos mais do que qualquer coisa. Eu era muito cobrada por eles desde a infância. Hoje eu sei valorizar a proteção deles, mas naquela época aquelas cobranças e limites enchiam o saco. Eu nunca pude ir em festas como as minhas amigas faziam. Quando eu saía com as minhas amigas era sempre durante o dia e meus pais sempre precisavam saber exatamente onde e com quem eu iria. Em 2013, com 17 anos, eu comecei... Ainda não tenho como te ajudar com isso, mas aprendo mais a cada dia. Ah, que bom! Mas eu não falei com você, não. Desculpe, não falei com você. Ela tá aprendendo. Nossa, ela tá falando que aprende a cada... Ela tá aprendendo os relatos que eu conto aqui. Vocês apostam quanto? Todo dia esse celular tá do meu lado. O Google tá aqui aprendendo os relatos que eu tô contando aqui. Então, faz favor de eliminar as maledites, tá bom? Da nossa vida. Vamos lá. Em 2013, com 17 anos, eu comecei a namorar. Mesmo assim, eu sempre tive horários para chegar em casa. Tipo, 8 horas, 10 horas da noite durante a semana, eu tinha que chegar em casa, pois eu precisava estudar para o vestibular. E meia-noite nos sábados. Meu namorado, sim, o tal do maledito, ele era um pouco mais velho que eu. Ana, ele não era bonito mesmo. Eu sempre soube, não era bonito. Talvez pela minha inocência eu me deixasse levar pela figura daquele homem inteligente, famosinho na cidade e que me tratava como uma princesa no início. Mas, na verdade, hoje eu acho que algo muito maior me prendia a ele. Ana, eu estou tentando não me estender muito na história, mas acho que essas coisas são importantes para poder entender o resto da história, e eu prometo, a parte sobrenatural já vai aparecer. Estávamos juntos há algum tempo. Ele já não me tratava tão bem. Eu chegava a ter inveja dos amigos dele, porque eles eram sempre a prioridade. Ele os via, fumava e bebia. Para mim, ele estava sempre indisponível. Chegou a sumir por quase 2 dias. No fundo, eu sabia que ele me traía. Algumas meninas mandavam mensagem contando isso, mas ele me fazia acreditar que era inveja delas. Ele sempre me convencia de que ele era um anjo injustiçado. Ele mesmo, sem falar exatamente isso, me convencia de que eu não era nada sem ele.
O ano acabou, o ano novo começou, era 2014, e finalmente veio a notícia de que eu havia passado na faculdade. Teria cerca de 2 meses até o início das aulas. Nesses 2 meses, meu mundo todo girava em volta da minha mudança. Meu relacionamento estava uma droga. Todos os dias eu chorava. Ana, meus pais nunca gostaram dele. Fica aí o alerta, pessoal, que a gente vê nos relatos, e minha mãe e minha avó sempre falavam para mim. Quando são pais de bem, pais que gostam realmente, porque a gente vê nos relatos que tem uns pais que é melhor não nem comentar. Mas a grande maioria deles gostam da gente, cuidam da gente. Esses pais de boa, quando eles não gostam muito da pessoa, fique com a orelha trocando. Preste atenção, porque geralmente eles estão certos. É quase que um feeling. Não sei se pode ser uma experiência de vida que eles tenham mais do que a gente, ou se é a coisa que vem ali. Realmente, eles estão certos. Ana, os meus pais nunca gostaram dele. Meu pai não podia nem vê-lo na frente. Eu nunca entendi. Eu achava que era implicância. Minha mãe vivia me perguntando se eu realmente o amava e tentava abrir os meus olhos, e eu não conseguia sair daquilo. Porém, eu me dava muito bem com a família toda dele. Um dia, a mãe dele me deu uma carona até minha casa. Ele estava sentado no banco do passageiro em silêncio, enquanto eu conversava com ela. Então eu mencionei que havia achado um local para morar na nova cidade. Ele ficou branco. Ela ficou confusa, não fazia ideia do que eu estava falando. Ana, faltava 2 semanas para eu me mudar e ele não tinha contado para a mãe dele sobre a minha maior conquista da vida. Depois, ele se fez de desentendido, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, eu parei para pensar em todas as vezes que ele agiu estranho, com algo que envolvesse a minha ida para a faculdade, e concluí que ele não queria que eu me mudasse. Não por estar longe dele, mas porque ele não poderia me controlar de lá. Demorou, mas finalmente eu comecei a me dar conta de tudo. Os últimos dias foram um inferno, mas quando eu mencionava terminar, novamente ele virava um anjo injustiçado e ameaçava acabar com a própria vida. Ana, eu tinha 18 anos, eu não sabia de nada da vida e já me sentia responsável pela vida de um homem feito. Finalmente eu me mudei. As aulas começaram. Era tudo um sonho. Eu me animava pelas menores coisas. Estava conhecendo a vida e era a vida que eu sonhava. Na verdade, eu nem sei como eu pude ser tão feliz. Afinal, ele continuava gerando situações horríveis entre nós. Ele não conseguia ser feliz por mim. Ele me ofendia e chegava a dizer que logo eu voltaria para casa. Eu não o amava, eu não sentia nada por ele. Eu era totalmente infeliz, mas eu não conseguia me desligar dele. Era um sofrimento tão grande que às vezes eu não conseguia respirar direito de tão angustiada. Eu sabia que eu precisava seguir a minha vida sem ele, mas eu não conseguia. Ele não estudava, não trabalhava, parecia que os dias dele giravam em torno de me desestimular. Mas o tempo passou e eu só me encantava ainda mais pelas novidades da minha vida. As férias de inverno chegaram, eu viajei para minha cidade natal, ele me esperou na rodoviária, mas nem me esperou entrar no táxi e se despediu. Disse que não poderia ficar comigo. Eu senti raiva, mas até que fiquei aliviada, porque quando ele me abraçou eu senti um frio tão grande, uma tristeza tão grande, uma vontade de acabar comigo. Eu nunca havia sentido nem pensado em nada a respeito disso. O mês passou e quase não ficamos juntos. Prestes a viajar novamente, ele chegou na minha casa insistindo para sairmos. Estava bravo e eu disse que não. Ele gritava comigo no portão da minha casa. Eu tive medo dele. Ele parecia outra pessoa. Havia algo diferente no olhar dele. Mas virei um bicho. Meus pais nunca haviam gritado comigo. Como que ele se atrevia? Fechei o portão, mandei ele pensar bem antes de me procurar novamente. Isso aí. Dei graças a Deus quando chegou o dia de viajar. Eu estava decidida a terminar e pensava que de longe ele não precisava... E pensava que de longe
eu não precisava ter medo que ele me fizesse mal. E finalmente eu terminei. Me libertei. Ufa! Pela primeira vez eu pude viver aquela vida de bicho de faculdade, sabe? Eu pude sair, ir em festas, conheci pessoas, fiz amigos que levo pra vida ainda hoje como irmãos. E tudo começou a fluir. Nada na minha vida estava mais travado. Às vezes eu parava pra pensar nisso, mas achava que era coisa da minha cabeça e que, por eu estar feliz, a vida parecia melhor. Mas alguns meses passaram e as férias de verão chegaram. Voltei para minha cidade. Uma certa noite tive muitos pesadelos. Foi horrível. Eu não posso nem lembrar que eu tenho vontade de chorar. Eu nunca tive muitos pesadelos e quando os tinha eu acordava e não conseguia mais dormir. Mas essa noite era como se eu acordasse e fosse nocauteada, voltando a dormir logo em seguida e tendo um novo pesadelo. Até hoje eu não sei o que foi sonho e o que foi real. Eu tenho muito claro na minha memória uma silhueta magra e alta em frente à janela do meu quarto, sempre imóvel, mas assustadora. Aquilo eu tenho certeza de que era real. Pela manhã eu acordei exausta. Meu corpo todo doía. Eu estava angustiada. Tudo deslizava das minhas mãos. Eu sempre fui muito calma, mas nesse dia eu tremia. Senti um arrepio que me fez congelar e em questão de segundos uma voz me chamou no portão. Vou tentar falar de uma maneira que fique claro, mas o que vou relatar é estranho até para mim. A minha casa estava toda fechada, inclusive as janelas. Ele não teria como ver, mas mesmo assim eu senti uma necessidade inexplicável de me esconder. Busquei o local mais escuro que eu poderia encontrar, entre um móvel e outro, atrás da porta. E ele continuava chamando. Em 1 milésimo de segundo passou um filme na minha cabeça. Parecia que eu estava tendo um déjà vu, então me dei conta de que aqueles flashes de imagens eram dos pesadelos que eu tinha tido na noite. Eu estava escondida no quarto da minha mãe. Ele não parava de chamar. Ele já estava berrando no portão. Cada vez que ele repetia meu nome, eu via uma imagem do sonho. Ana, eu não vou detalhar os sonhos. Eu não poderia fazer isso sem chorar. Mas em um momento eu o vi nitidamente entrando na minha casa com uma arma na mão. E ele me encontrava. Na época, minha mãe tinha 2 cachorras. Elas eram muito dóceis, mas assustadoras pelo tamanho, pelo porte delas. E eu as escutei latindo. Era um latido desesperado, como eu nunca havia ouvido e nunca mais ouvi de novo. Teve um momento em que ele parou de chamar e os latidos pararam. Em seguida, eu escutei um rosnado e barulhos assustadores, como se elas tivessem atacado outro animal. Eu fiquei muito assustada, esperei um pouco e não ouvi mais nada. Tudo parecia calmo. Então tomei coragem de ir até o quintal. As cachorras vieram desesperadas me encontrar, me cheiraram tanto que quase me derrubaram, pois elas eram enormes e nada delicadas. Ana, eu juro que havia lágrimas nos olhos delas. Olhei em volta, crente de que ia ter algum animal morto ali. Afinal, eu ouvi os barulhos, mas nada havia, estava tudo limpo. É importante dizer, eu não sei até hoje como ele sabia que eu havia chegado na cidade. Eu queria descansar de um semestre puxado e não havia ainda contado para os meus pais que eu chegaria. Apenas para minha família. Eu não havia ainda contado para meus amigos que eu chegaria, apenas para minha família. Ele não tinha contato com ninguém da minha família. A minha avó é uma senhora muito sábia. Hoje é evangélica, mas quando moça, ela foi umbandista. Um dia a visitei e mencionei minhas sensações. Não contei os fatos para não preocupá-la. Mesmo assim, ela parecia saber exatamente o que aconteceu e me deu conselhos que se encaixavam perfeitamente. Um dos conselhos era sobre presentes que recebemos e que criam vínculos de energia com a pessoa que nos dá. Não pensei 2 vezes e no mesmo dia juntei tudo o que ele havia me dado em uma caixa. Tomei coragem e pedi para que ele fosse buscar. Rezei muito e pedi muita proteção. Só de pensar em vê-lo novamente eu me arrepiava inteira.
Assim que falei com ele, ele me respondeu imediatamente. Parecia que ele estava esperando a mensagem. Ele quis ir naquela mesma hora. Eu neguei, pois eu estava sozinha e não queria arriscar. Isso aí, tá certo. Marcamos para um outro dia e ele chegou simpático, nem parecia o mesmo. Mesmo assim, havia algo diferente. O olhar dele é vazio e desesperador. Notei que havia caído algo da caixa e me virei para pegar. Nessa hora, senti uma mão no meu ombro esquerdo e não parecia uma mão humana. Os dedos eram enormes e frios, muito frios, congelantes. Sabe aquela sensação de ter uma pedra de gelo dentro da roupa? Era assim. Chegava a dar choque. Foi tão rápido, mas minha alma saiu e voltou do corpo de tanto medo. Foi tão rápido que não deu tempo de me virar. Havia um espelho na minha frente. Eu levantei os olhos e o vi. Era ele. Era a mão dele na imagem, mas não era a mão que eu sentia. Eu me virei e o encarei. Eu não queria demonstrar medo. Nessa hora ele disse que já tinha percebido. Eu havia conhecido alguém e por isso estava louca para devolver as coisas dele. Eu fingi que não ouvi nada e o acompanhei até a porta. Antes de sair, ele desejou que eu fosse feliz, que não me procuraria, mas que sabia que eu não o esqueceria. Eu pensei que era bobagem, mais um sinal da possessão dele. Tentei ignorar, mas fiquei angustiada. Eu havia conhecido alguém mesmo, mas era muito recente, ninguém sabia disso. Eu sempre fui muito reservada. As férias acabaram, eu voltei para a faculdade, o semestre começou, tive mais ou menos 1 mês e meio, até tudo voltar a ficar esquisito. Eu estava muito feliz com a pessoa que eu havia conhecido. Um dia eu fui tomar banho e senti uma cólica fortíssima e uma bola de sangue saiu de mim, coagulado, parecia um pedaço de carne. Corri no médico, não havia sinal de gestação, nem de um possível aborto. Meus exames estavam ótimos, o médico não pôde explicar. Fiquei um pouco em observação e fui liberada. Nenhum sangramento, nenhuma dor, nada. Achei estranho, mas confiei no meu corpo e nos exames. Segui a vida. Passou mais 1 mês e acordei com uma cólica absurda. Achei que era dor menstrual. Meu ciclo é muito regrado e não era a época de menstruar. Estranhei, mas tomei remédio e nada de melhorar. Isso era um domingo e eu tinha uma prova. Super difícil no dia seguinte. Eu precisava estudar. Mais remédio, chás, compressas de água quente. A dor começou a se localizar nas minhas costas. Ana, eu brinco que herança do meu pai foram as pedras nos rins. Eu nunca havia tido, mas era familiar, de tanto que eu vi meu pai sofrendo com isso. Eu sou muito resistente à dor e nessa hora dava para suportar mais um pouco. Pensei, bom, se forem pedras, elas são pequenas e eu só posso esperar elas saírem. Foi o que eu fiz. Aguentei a dor e esperei. De repente senti uma pontada que me fez curvar o corpo de dor. Da altura dos meus pulmões até meu canal urinário eu senti um corte. Eu podia sentir uma lâmina me cortando por dentro. E eu comecei a vomitar e não parei mais. Corri até o hospital, mas saí de lá sem ser atendida. Eu aguardei por 11 horas. Me contorcendo de dor, vomitando, quase desmaiando. Era inacreditável. Parecia que ninguém estava me vendo ali, Ana. Eu e a pessoa que havia me acompanhado fomos até outro hospital, contando com a sorte, já que era um hospital particular e eu não tenho plano de saúde nem dinheiro para um médico de urgência. Mesmo assim, eu fui atendida, fui medicada, mas o laboratório só abriria no dia seguinte. A dor havia passado e o médico garantiu que o remédio faria efeito até a tarde seguinte. Já era noite, eu estava exausta e morrendo de fome, mas não pude comer. Minha garganta queimava e eu não parava de vomitar. Dei graças a Deus que pelo menos a dor havia sumido. Deitei, dormi por cerca de meia hora e acordei com a visão da silhueta na janela mais uma vez. Novamente peguei no sono e comecei a delirar de dor. Não sabia, mas meu calvário só estava começando
e longe de acabar. Deixa eu só ver se tá tudo certo com a gravação. Parece que sim, né? Tem música. Ok. No dia seguinte, assim que amanheceu, fomos ao hospital. Enquanto assinava os papéis, ficou tudo escuro. Eu não vi mais nada. Minha última visão foi ver alguém puxando uma cadeira de rodas e eu despenquei nela. Me lembro de sentir o balanço da cadeira de rodas enquanto me empurravam até a sala de emergência. Ana, parecia que eu não tinha coluna. Eu não conseguia sustentar a minha cabeça. Meu corpo pendia para frente, senti mãos segurando minha testa para eu não cair. Meu corpo suava tanto que eu fiquei encharcada. Eu não conseguia respirar. Puxava todo o ar que eu podia, parecia que a minha roupa ia estourar de tanto que eu inflava meu peito. Escutei as pessoas gritando por médicos e eu sentia mãos nos meus pulsos e diziam que eu estava indo. Indo para onde? Ana, eu estava consciente. Eu estava ali. Eu não estava indo para lugar nenhum. Não era minha hora. Eu não podia ir para lugar nenhum. Ouvi nomes de remédios que os médicos pediam aos berros dizendo que eu ia convulsionar. Ana, eu nunca havia ficado doente na minha vida. Eu nunca havia entrado em um hospital. Eu era forte, eu era jovem. Eu me cuidava. Eu não bebia, não fumava, não me drogava. Eu sempre fui um pouco cética, mas naquela hora eu tive uma conversinha com Deus. Eu não era uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu sempre ajudei os outros. Eu tinha um bom coração. Por que Deus estava permitindo aquilo? Eu tentava ver, eu tentava me mover, eu tentava dizer, oi, eu ainda estou aqui. Nessa hora, lembrei daquela conversa com a minha avó. Ela havia me dito que nada era mais poderoso do que a oração do credo. Não sei de onde eu tirei, mas eu lembrei de cada vírgula da oração e imediatamente comecei a vomitar algo escuro e gosmento, que depois os médicos concluíram que deveria ser sangue e secreções, pelo tempo sem me alimentar. Mas eu sabia que não era. De todo modo, não discuti. Estava feliz que aquilo havia saído de mim. Ainda sentada na cadeira de rodas, enquanto colocava aquilo para fora, pude ver novamente minha primeira visão. Foi uma dezena de idosos sentados esperando atendimento. Assustados, olhando para mim, apavorados, preocupados. Uma senhora fazia o sinal da cruz, outra colocou um terço na minha mão e antes de me tirarem dali, colocou um terço na minha mão antes de me tirarem dali. Fiz os exames, os resultados saíram rápido e positivos para infecção urinária. O médico me deu receitas de antibiótico e um remédio para aguentar a dor dos rins. Voltei para casa achando que em um ou 2 dias já me sentiria melhor. Mas não, eu não podia sentir cheiro de comida. E em menos de 48 horas eu fui de uma jovem saudável a uma pessoa que não conseguia ficar nem sentada, pois eu não tinha forças. Eu delirava de dor, eu deixava até o colchão encharcado de suor. Não me lembro muito dessa semana, para ser sincera. Nem sei se eu sentia dor. Não me lembro da dor. Ana, eu estava apagada. Eu acordava apenas para o remédio. Eu acho que alguém me dava banho, mas eu não tenho certeza. Só me lembro de estar sentada em uma cadeira embaixo do chuveiro. É uma das poucas coisas que me lembro. O tempo de efeito do remédio passou e ele não funcionou. Começamos a voltar no hospital, naquele primeiro onde eu não fui atendida. Estavam lotados, me examinavam, mas parecia que não viam os resultados ou os ignoravam. Fui em um terceiro hospital, tão lotado quanto o outro. Este era ainda insalubre, sujo, pessoas doentes no chão, crianças e pessoas com feridas abertas no mesmo ambiente. Acho que o inferno deve ser assim. Eu não canso de repetir, Ana, eu acho mesmo que eles não me enxergavam. Parecia que tinha algo que não queria que eu fosse tratada. Todos os dias eu era levada ao hospital, todos os dias havia brigas e gritos, eu era examinada e mandada de volta para casa.
No 5º dia, a infecção estava se espalhando para o sangue e meu rim estava infeccionado. Mesmo assim, me mandavam de volta para casa. Na manhã do 7º dia, finalmente eu fui internada. Aliás, fui internada por desidratação severa. Parecia que as minhas infecções eram ignoradas por completo. Ana, o lado esquerdo do meu abdômen estava deformado, cheio de caroços e hematomas. Se eu tocasse minhas costas, eu podia sentir o meu rim esquerdo de tão inchado que ele estava. Mesmo assim, os médicos continuavam me revirando do avesso, procurando a causa. Eles definitivamente não viam o problema renal. Eu tenho uma confissão. Eu menti para minha família. Não lhes contei o que estava acontecendo. Bom, eles sabiam que eu estava com as pedras e com infecção e que havia começado o tratamento. Quando me questionavam minha ausência, eu dizia que só estava cansada pelos medicamentos fortes. Como todos estavam habituados a conviver com isso por causa dos meus pais, eles acreditavam. Eu fingia bem. Eu não queria preocupá-los. Os médicos diziam que eu ficaria internada por 2 dias para tomar medicamento na veia e ser hidratada. Eu acreditei e foi o que disse para minha família. 2 dias se passaram e mais 2 e mais 2. Mas como estava tomando muito soro, estava mais consciente e conversava com a minha família e eles acreditavam que eu estava melhorando. Uma noite eu vi novamente aquela silhueta escura, mas agora ela caminhava até minha cama e segurava minhas costas com tanta força que eu dei um grito. As enfermeiras vieram e, Ana, eu passava o dia e a noite de um único lado do corpo, pois não podia tocar no meu lado esquerdo pela dor. Elas diziam que era frescura minha e que eu não devia estar ali, que quem se envolve com as coisas que eu me envolvi não tinha outro destino. Como assim? Com o que eu me envolvi? Eu não me envolvi com nada, Ana. Nem simpatia de ano novo eu faço. Lembra quando eu disse que senti algo me cortando por dentro? Bem, um dia eu fiz um raio-x e, pasme, havia um risco branco que ia exatamente do meu pulmão ao meu canal urinário, um risco grosso. Mas os médicos repetiram o exame e não viram mais nada. Concluíram que era erro da máquina. Será? Eu acabei me entregando. Não tinha mais ânimo para lutar. Já estava naquele hospital há 6 dias e só piorava. Naquele dia, minha mãe disse que estava entrando no avião para me buscar. Ela havia sonhado que me tirava de lá morta e não podia deixar isso acontecer. Eu nem tomava banho sozinha, era humilhante. Naquela tarde eu pedi para pelo menos fazer xixi sozinha. Minha amiga concordou, mas fez um trato de que eu não trancasse a porta, e eu concordei. Eu estava usando um vestido de alças finas. Entrei no banheiro e depois de quase 2 semanas eu me vi pela primeira vez no espelho. Ana, eu não me reconheci. Eu sou morena, não sou gordinha nem magrela. Eu tenho curvas. Naquele dia, eu podia contar os ossos do meu tórax de tão magra. Ana, se eu disser que eu estava branca, eu vou estar mentindo, porque eu estava roxa, amarela e verde. Eu estava coberta de hematomas, meus lábios estavam rachados, meu cabelo cheio de falhas. Eu comecei a chorar desesperada. Coloquei a mão no rosto e vi minhas mãos deformadas. Meus dedos estavam tortos pelas veias estufadas, pois elas estouravam com a quantidade de medicamentos. Naquele momento eu pensei, Deus, se um dia eu fui uma pessoa ruim e machuquei alguém e por isso mereço estar aqui, eu aceito, mas não posso aceitar minha mãe me ver assim. Ana, minha mãe é um anjo na terra, ela ajuda todo mundo. Cuidava de tantos pais aflitos por seus filhos. No hospital e de mim ninguém estava cuidando. Como Deus podia permitir um sofrimento desse para uma mãe? Eu comecei a ouvir vozes me dizendo para acabar com tudo aquilo. As vozes diziam, quebra o espelho, vai ser rápido. A única vez que eu pensei em morrer foi por causa do maledito e mesmo assim eu não levei aquilo a sério.
Eu amo a minha vida, sempre fui grata por tudo, mas naquele momento era diferente. Não era um pensamento meu, era uma voz me ordenando. Mas ao mesmo tempo uma voz dentro de mim me impedia de aceitar as ordens. Me foquei em pensar na minha família e tive forças para me virar. Eu não havia trancado a porta, mas ela não abria por nada. As pessoas do lado de fora se desesperaram achando que eu ia fazer alguma loucura. Novamente eu rezei o credo com toda a fé que eu nunca havia tido e a porta se abriu e eu desmoronei. Acordei horas depois. Um pouco mais tarde minha mãe chegou e desde o primeiro minuto começou a tentar me tirar de lá. Mas os médicos não me liberavam e diziam que eu não aguentaria uma viagem. Eu tive muitos amigos que cuidaram de mim em tudo, mas família é diferente, né? Quando ela chegou, eu me permiti pela primeira vez não ser tão forte. Eu não precisava brigar, ela cuidava de mim. Mas eu estava fraca. Os médicos diziam que estavam chegando nas últimas possibilidades de tratamento e eu só piorava. Eu estava fraca, ainda mais magra, a dor era horrível, mas nem isso me afetava mais. Eu estava indiferente àquele descaso, focada no tempo que me restava e aproveitava cada segundo com a minha mãe. Eu estava em paz para partir. Uma noite eu acordei e minha mãe estava rezando, nada de diferente. Ela fazia isso o tempo todo, quando eu dormia ou estava distraída. Minha família é enorme e espalhada pelo país, e todos, sem exceção, faziam rodas de oração. Nunca havia acreditado naquilo antes, mas um Pai Nosso e uma Ave Maria nunca fez mal para ninguém, né? Mas nessa noite eu ouvi minha mãe fazendo um pedido. Ela disse assim: Deus, o Senhor me deu uma filha saudável para eu cuidar e amar. Eu amei e amo como minha vida. Mas se é o Senhor que me deu, é só o Senhor quem pode me tirar. Nem os médicos, nem coisas mandadas podem levá-la, porque o Senhor é conosco. Deus, se for da sua vontade verdadeiramente, leva ela essa noite. Ela está pronta, ela não aguenta e não merece mais um dia desse sofrimento. Ela morre todos os dias. Mas Deus, se a morte dela não for um plano seu, me ajuda a tirar ela desse lugar. Eu não sei mais o que fazer para tirá-la daqui e sei que aqui ela vai morrer. Algo cega esses médicos. Eu me lembro de cada vírgula do pedido dela. Ana, eu não sou mãe ainda. Esse é um dos meus maiores sonhos, mas naquele momento eu entendi o tamanho do amor de uma mãe. E foi assim, quase um mês depois do início de tudo, 20 quilos mais magra, com um rim quase parando, taquicardia, pulmões falhando, bactéria hospitalar, pancreatite, fígado sobrecarregado, imunossuprimida, eu acordei, um dia sem dor alguma. Pela primeira vez eu não tive nenhum sinal de febre, eu fiquei em pé, eu me alimentei oralmente, parecia mágica. Eu parecia estar completamente curada. Bom, só parecia. Meus exames ainda estavam alteradíssimos, mas os médicos ignoraram. Acho que estavam cansados de mim e com medo de processos pelos erros e descaso, me liberaram. Pedi forças a Deus para viajar e poder ver minha família pelo menos uma vez. E assim foi. Mesmo fraca, eu viajei sem nenhum problema. Cheguei em minha cidade, vi minha família, mas a dor começava a voltar. E eu estava definitivamente pronta para partir. Estava orgulhosa por ter suportado tanto. Mas meu tratamento continuou. E pasme, em menos de uma semana eu não tinha mais nenhum sinal de infecção e todos os exames começavam a normalizar. Os meus médicos não acreditavam naquilo. Eu cheguei praticamente morta. Aliás, quando eles olhavam os exames que eu tinha levado do outro hospital, eles não tinham receio em dizer que não sabiam como eu estava viva ainda. Era unânime. Todos diziam que com aqueles níveis eu deveria ter morrido antes de ser internada e que eu devia ter uma proteção muito forte. Eu acho que eu tenho mesmo, viu, Ana? Eu não encontro outra explicação para isso.
Se foi mágica ou milagre, eu não sei. Eu só sei que foi assim. E o maledito? Cadê o sobrenatural causado pelo maledito? Bom, um dia eu estava no banheiro de casa, arrumando meu cabelo. A casa da minha família é bem pequena. O banheiro fica em um corredor estreito, em frente ao quarto. O mesmo quarto que o maledito me desejou felicidades. E no corredor, do lado da porta do quarto, tinha um espelho comprido e eu podia ver o espelho da porta do banheiro. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá. Nesse dia, eu vi pela minha visão periférica o maledito ali parado refletindo no espelho. Eu gelei e me tranquei no banheiro. Era tão real que eu pude sentir o cheiro dele, eu juro. Eu me tranquei achando que era ele, mas não era. Pelo menos não fisicamente. Isso continuou por mais uns dias. Eu tremia toda vez que eu passava por ali. Sempre o via refletido naquele espelho. Era horrível. Achei que estava ficando doida depois de tanta doença, né? E não contei para ninguém. Um dia eu acordei e o espelho não estava mais lá. No lugar tinha só uma mancha enorme de mofo escuro e fedorento que minha mãe estava limpando. Eu não entendo. Minha casa é muito limpa e também nunca tivemos problemas com umidade. Nenhum outro móvel tinha mofo, só aquele espelho. Eu achei que ela tinha tirado o espelho para limpar o mofo, mas na verdade não. Ela disse que tirou o espelho porque sempre que passava por ele tinha uma sensação estranha e não queria uma energia estranha do lado do meu quarto. Ana, eu esqueci de dizer. Lembra das 2 cachorras que nós tínhamos? Ambas eram enormes, fortes, saudáveis e jovens. Mas um dia, uma delas passou mal e seu rim parou de repente. Quando? Para ser bem exata, um dia antes de eu sentir a dor pela primeira vez. Pois é, minha mãe não me contou até eu voltar para casa, pois realmente era assustador. Sua cachorra morrer do mesmo problema que você está sofrendo. Depois desse acontecimento do espelho, eu continuei vendo coisas durante a noite. Eu acho que a minha mãe também via, pois sempre vinha até o meu quarto pela noite e me acordava para saber se estava tudo bem. Eu ainda tomava muitos remédios e estava muito fraca. Ela passava o dia e a noite me vigiando e eu não a culpo. Mas eu já estava muito melhor, apesar disso. Mesmo assim, um dia eu comecei a vomitar novamente. Tanto que, em questão de horas, eu não pude mais ficar em pé. Era domingo e não temos carro. Na época, não havia Uber, nem 99 táxi, né? Até descobrir o que fazer, minha mãe me colocou um soro na veia. Só para esclarecer, quando eu fui para casa, eu estava muito traumatizada de hospitais, com pânico. Eu tinha pesadelos e visões do hospital, como se ainda estivesse lá. Agora eu tinha vários especialistas cuidando muito bem de mim e eles sabem da capacidade da minha mãe e concordaram que eu estaria melhor em casa, pois meu psicológico começava a atrapalhar a minha melhora. Por isso nós ainda tínhamos alguns materiais para medicação intravenosa na nossa casa. Ana, eu me lembro da imagem até hoje. Eu apaguei na cama, fraca, e acordei com a minha mãe me chamando. Comecei ouvindo meio distante, até que abri os olhos um pouco e a vi ali. Mas eu não conseguia mexer um músculo. Meus olhos estavam quase fechados, mas eu a via. Desesperada, me chamando. Cada vez mais desesperada. Isso durou cerca de 2 minutos. Parece que eu ainda ouço a sua voz tão triste naquela hora. Até que eu retomei a consciência e após isso fiquei bem. Umas horas depois, uma vizinha foi na nossa casa e brincou. Ué, fulana, você e o maledito voltaram? E eu disse que ela estava maluca, que ideia. Eu não queria vê-lo nunca mais na minha vida. E ela disse, que estranho, eu vi ele passando na rua de cima hoje. Eu o cumprimentei e perguntei o que ele estava fazendo por aqui e ele disse que veio ver você. Eu senti um gelo, mas uma raiva que você não imagina, Ana. Quando eu era criança, minha mãe tinha o hábito de me levar em benzedeiras para tirar o tal do olho gordo. As benzedeiras naquela época já eram idosas e depois que elas morreram, esse costume acabou se perdendo.
eram poucas que faziam isso ainda, e a maioria era por dinheiro. Minha mãe descobriu uma benzedeira em outra cidade. Demos um jeito de ir até lá. Era uma senhora pequena, com as costas curvadas. Nós chegamos e ela nem falou direito com a gente. Ela só pediu para nos sentarmos e começou a separar algumas ervas. Era uma casa muito simples. Havia um moço no outro sofá, deitado e bêbado. Ele não parava de falar. Ela só o ignorava e eu tentava fazer o mesmo. Assim como a minha mãe. Bom, ela benzeu minha mãe e falou sobre inveja. Inveja de quê, Ana? Inveja de quê? Nós não temos nada de mais, nem nada de valor. E o que temos é fruto de muito trabalho. Como diz minha mãe, as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Depois chegou minha vez. A benzedeira ficou em pé na minha frente e eu sentada, estava quase do tamanho dela. Chegou a ser cômico. Enfim, ela pegou um ramo de arruda e colocou em cima da minha cabeça. Eu achei estranho, pois a reza que ela fez para minha mãe tinha sido tão rápida, coisa de 1 minuto. Eu estava com a cabeça baixada e podia ver meu relógio no pulso. Ana, ela ficou ali quase 10 minutos. Mas como eu disse, reza nunca é demais, né? Enfim, ela falava muito pouco, mas falou sobre inveja, sobre trabalho, sobre passado. Eu sinceramente não entendi muito bem, Ana. O filho dela ainda estava ali, falando sem parar. Falava alto e ela falava baixo. Eu estava zonza, ainda tomava muitos medicamentos e ficava fraca. Não conseguia entender o que ela me disse, mas enquanto ela falava, eu vi ela segurando o galho de arruda. E ele estava preto, seco, como se tivesse ali há semanas. Mas não, eu vi quando ela colheu aquele galho. Eu fiquei assustada, mas a essa altura eu já não sou tão cética como antes. Deixamos algumas doações de alimentos para ela e fomos até a porta. Minha mãe saiu na frente e eu a segui. Quando passei pelo filho dela, ele me chamou pelo nome. Detalhe, nós não havíamos falado nossos nomes. A benzedeira não nos perguntou, nem nos deu chance de falar. Minha mãe me chama pelo apelido e não pelo nome. Mesmo assim, ele sabia qual era o meu nome e me chamou por ele. Eu olhei assustada. Quando eu parei, ele segurou meu pulso. A mão dele fervia e ele me disse que também queria ir para a praia como eu. A mão dele fervia e ele me disse que também queria ir para a praia como eu. Eu amo praia, Ana. A cidade da minha faculdade é cidade de praia. E antes de viajar eu quis visitá-la, pois achei que seria uma despedida. Ele ainda estava deitado e me olhou no fundo dos olhos e desviou o olhar um pouco e olhou por cima dos meus ombros e abriu um sorriso tão grande que parecia que o rosto dele ia se rasgar. Depois ele me disse que eu era muito sortuda, que eu tinha muita proteção e só por isso eu estava viva. Desviou de novo o olhar para cima dos meus ombros, ficou sério e mexeu a boca. Eu posso estar ficando mesmo maluca, mas parece que ele sussurrou desculpa e me soltou. Minha mãe estava parada na porta me aguardando, ela não deu muita bola. Viramos as costas e ouvimos ele dizendo para minha mãe queimar o uniforme. Aquilo tudo ficou na minha cabeça e eu perguntava para ela e ela desconversava. Parecia que não tinha ouvido nada. Chegamos em casa e quando eu acordei no dia seguinte, senti um cheiro forte de queimado. Fui procurar o que era, já assustada, né? E minha mãe estava no quintal, realmente queimando o uniforme dela. Dessa vez, ela não me escapou, né, Ana? Eu exigi uma explicação. Minha mãe trabalha em 2 lugares, ambos de saúde. E para cada um, ela usa um uniforme diferente. De manhã, ela trabalhava em um local com uniforme padrão. O outro era diferente. Tinha até o nome dela e estava muito bem dobrado e guardado nas coisas dela. Pois bem, ela se tocou e quando chegou no outro trabalho, uma colega perguntou se ela tinha cortado o cabelo. Minha mãe negou. E a moça perguntou de onde vinha todo aquele cabelo na roupa dela.
E realmente, cabelo parecia brotar do uniforme dela. Minha mãe tem um cabelo lindo, muito bem cuidado, que cai muito pouco, ainda mais naquela quantidade. Ela foi no banheiro para sacudir o uniforme, tirar todo o cabelo, e quando o tirou, viu que havia tufos de cabelo dentro dos bolsos. Fez uma oração, mas não deu muita bola. Continuou usando o uniforme. Isso, segundo ela, aconteceu cerca de 1 mês antes de todo o sofrimento começar. Eu estou sempre tentando racionalizar tudo o que aconteceu. Não encontro muitas respostas plausíveis. Eu, sinceramente, não acredito que o maledito tenha feito um trabalho, mas acredito que ele tenha mandado muita energia e me desejado coisas com tanta força que acabou acontecendo. Afinal, para mim, a palavra tem muito poder pro bem e pro mal. Mas e esses cabelos na roupa da minha mãe? Eu não sou muito envolvida nem conhecedora dessas coisas. Pesquisei por cima e, segundo algumas informações, trabalhos feitos com cabelo são feitos para gerar perturbação na pessoa. Se é ou se não é, eu não sei. Só sei que a minha mãe segue fortíssima e pleníssima, com zero perturbação na vida. Só para esclarecer, o maledito não teria acesso a essa roupa. Se foi feito por alguém, foi por um segundo maledito ou uma maledite. Fato é que nunca tive provas. Além de ter certeza que todas as visões, sensações e acontecimentos foram coisas que não aconteceram naturalmente e que foram sim mandadas para minha família. Sim, as pessoas são egoístas, invejosas e más. Podem acabar com a vida de alguém só com o pensamento. Mas se eu acredito na existência desse mal, eu preciso acreditar que o bem existe. Eu tenho que acreditar, afinal, se não fosse pelas forças do bem, eu já não estaria aqui mandando esse relato. Nunca mais soube do maledito. Voltei para a faculdade, no início de 2018 me formei com méritos e logo em seguida entrei para o mestrado e estou muito bem. Com algumas sequelas, mas nada que eu não possa enfrentar. Nunca mais ouvi falar do maledito e só pensar nele eu sinto um frio na espinha. Evito pensar sobre isso, mas não podia deixar de mandar o meu relato. Um relato enorme, eu sei. Me desculpa por me estender, mas eu precisava detalhar o que aconteceu. Desculpa se alguma parte tiver ficado confusa ou possíveis erros de português. A emoção me tomou várias vezes e posso ter me perdido um pouco. Espero que você leia meu relato e que você goste. Obrigada, Ana. Um beijo para você, pro Matheus, pros pequenos e pro Rabinho. Adoro o canal, vocês são ótimos. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Esse relato foi mandado em maio de 2019, há quase um ano atrás. Gente, mais uma maledite, fela da mãe aqui, que olha... Maledite não, provavelmente, né? Ou o maledito lá também. E quem seria essa pessoa que tomou o corpo do cara deitado no sofá? Seria uma entidade? Um maledito ou o quê? Ele falou ali o que o maledito queria falar pra você? Será eu também queria ir pra praia? Ou seja, no fundo eu também gostaria de estar tendo a sua vida, de ter feito tá fazendo uma boa faculdade, alguma coisa assim, e aí eu tenho ciúmes, né? Então, por isso eu desejei tudo de ruim pra você, mas desculpa. Algo assim? O que foi aquele homem ali, né? E os cabelos na roupa da sua mãe. E ele ainda falou, queima o uniforme. Então, será que era um maledito de alguma forma que tava ali naquele homem no sofá e ele se arrependeu e ele pediu desculpas e ainda mandou ela acabar com aquilo que ele sabia que tinha um trabalho ali? Será que ele encomendou alguma coisa com alguém? Ou sabia? Eu não sei, né? Ficou um mistério aqui, mas olha só. Mais um relato que a magia foi feita pra matar. Cara, que coisa, né? É muito triste ver isso. Deixem suas opiniões aqui embaixo, claro que com muito respeito. Um beijo pra todos vocês e a gente se vê logo mais, ok? Beijos e fui!